Você já percebeu que algumas das pessoas mais bem-sucedidas ao seu redor não são necessariamente as mais inteligentes? Não estou falando de sorte, nem de privilégio. Estou falando de algo mais desconcertante. Pessoas com menos bagagem intelectual, menos leitura, menos clareza teórica sobre o que estão fazendo, mas que, ainda assim, entregam resultados consistentes enquanto você, que estuda, refina, entende profundamente os modelos, fica para trás. Isso não é impressão sua, e não é injustiça cósmica, é um padrão. E você está vendo esse padrão se repetir porque existe uma diferença estrutural entre o modo como você opera mentalmente e o modo como essas pessoas operam. Essa diferença não tem a ver com capacidade, tem a ver com o sistema. E o mais perturbador, o sistema que você construiu, sua sofisticação analítica, seu rigor intelectual, sua necessidade de entender antes de agir, pode estar funcionando como uma armadilha de execução. Enquanto isso, pessoas que você considera limitadas estão executando. Não porque são melhores, não porque têm algum segredo motivacional, mas porque operam sob um modelo mental completamente diferente. Um modelo que você provavelmente rejeita, mas que produz resultados de forma previsível. Este vídeo não é sobre aceitar suas limitações ou valorizar seu jeito. É sobre entender o mecanismo invisível que faz com que certas pessoas avancem, enquanto outras, igualmente ou mais capazes, permanecem presas em ciclos de preparação sem execução. E mais importante, é sobre como copiar esse mecanismo, sem abrir mão da sua capacidade de pensar. Porque o problema não é pensar. O problema é o que sua mente faz com o ato de pensar, e como isso sequestra sua ação antes dela acontecer. Agora, para entender isso melhor, precisamos investigar uma crença operacional silenciosa que guia quase tudo o que você faz. Ela nunca foi ensinada explicitamente, mas está lá, rodando em segundo plano como um sistema operacional invisível. Se eu entender bem o suficiente, a execução será natural. Parece lógico, parece responsável, e em certo nível é verdade. Entendimento facilita a execução. Mas aqui está o problema. Essa crença cria uma ilusão de controle. Você consome conteúdo, estuda frameworks, refina sua compreensão sobre produtividade, hábitos, estratégia. E cada vez que faz isso, sua mente registra como progresso. Porque afinal, você está mais preparado agora do que estava ontem. Só que preparação não é execução. E sua mente confunde as duas coisas. Pior, ela usa a preparação como substituto legítimo da execução. Porque estudar é menos arriscado do que fazer. Porque entender gera sensação de avanço sem exposição ao risco de falha real. Enquanto isso, aquela pessoa medíocre que você observa com uma mistura de perplexidade e frustração não está refinando, ela está fazendo. Não porque ela entendeu melhor, mas porque a mente dela não exige entendimento completo antes de agir. Ela opera sob uma lógica diferente. Eu faço, vejo o que acontece, ajusto. Para você, isso pode parecer imprudente, irresponsável, até burro. Mas é exatamente esse modelo mental que permite execução consistente, e é por isso que ela avança. Perceba o que acontece na sua mente antes de agir. Você vê uma oportunidade. Sua primeira reação não é, vou tentar. É preciso entender melhor. Então você pesquisa, lê, absorve. E quanto mais você entende, mais você percebe nuances, riscos, variáveis que não tinha considerado. Agora, sua mente tem um problema. Como agir com tantas incertezas mapeadas? A resposta prática seria: ajo com o que sei e ajusto no caminho. Mas sua mente não aceita isso. Porque você foi treinado, seja pela educação formal, seja pelo seu próprio temperamento analítico, a acreditar que agir sem clareza completa é irresponsabilidade. Então você adia. Não por preguiça, mas porque sua mente está tentando te proteger de um erro que ela antecipou. O problema é que essa proteção se tornou paralisia. E enquanto você refina, a pessoa medíocre já está na terceira tentativa. Ela errou 2 vezes, ajustou, e agora está colhendo os resultados da terceira. Ela não é mais inteligente que você. Ela só não está esperando clareza total. E isso, neste contexto, é uma vantagem estrutural. Isso nos leva a um aspecto fundamental.
Precisamos investigar o que acontece na mente dessas pessoas antes de elas agirem. Primeiro, elas não intelectualizam a decisão. Quando você vê uma tarefa, sua mente imediatamente a contextualiza. Isso faz sentido agora? Qual o melhor momento? Como isso se encaixa na estratégia maior? Estou preparado? Quando elas veem uma tarefa, a mente delas faz uma pergunta muito mais simples. Dá para fazer agora? Se a resposta for sim, elas fazem. Não há análise de timing ideal, não há refinamento de abordagem. Há execução direta e a qualidade é ajustada depois, com base no feedback da realidade. Segundo, elas não tratam o entendimento como pré-requisito. Para você, começar sem entender completamente o processo é desconfortável. Sua mente interpreta isso como agir cegamente e rejeita. Para elas, entendimento é consequência da ação, não pré-requisito. Elas aprendem fazendo, e isso as coloca em um ciclo completamente diferente do seu. Você estuda, refina, depois age, se todas as variáveis estiverem controladas. Elas agem, observam, ajustam, agem de novo. O ciclo delas é mais rápido. Não porque elas pensam mais rápido, mas porque eliminaram a etapa de refinamento pré-execução. Terceiro, elas não carregam identidade emocional nas tentativas. Quando você tenta algo e não sai como esperado, sua mente não registra isso apenas como resultado insatisfatório. Ela registra como confirmação de incapacidade. Por quê? Porque você investiu tempo, energia, preparação. Você se esforçou para entender. Então, quando falha, a falha não é só operacional, é identitária. Eu deveria ter conseguido, porque eu me preparei tanto. Para essas pessoas, falha é informação, não reflexo de valor pessoal. Elas não carregam peso emocional nas tentativas porque nunca investiram tanto na preparação. Não há expectativa inflada. Não há eu merecia ter sucesso porque estudei. Há apenas tentei, não deu, vou tentar diferente. Isso cria algo poderoso, resiliência operacional sem custo emocional. Elas erram mais, mas não sofrem mais. E isso permite que elas continuem tentando, enquanto você está se recuperando emocionalmente de uma tentativa que deveria ter dado certo. Quarto, elas operam com baixa granularidade de decisão. Sua mente divide tarefas em múltiplas camadas de decisão. Antes de escrever, você decide o que escrever, como estruturar, qual tom usar, se o momento é adequado, se você está inspirado o suficiente. Isso não é sofisticação, é fragmentação de energia de decisão. Elas tomam uma decisão, vou escrever, e escrevem. A qualidade é ajustada depois. Perceba, elas não estão sendo impulsivas, estão sendo econômicas com energia de decisão. E energia de decisão é um recurso limitado. Quanto mais você gasta antes de agir, menos sobra para sustentar a ação. Esse é o padrão mental delas. Baixa complexidade pré-execução, alta tolerância à imperfeição, separação emocional entre identidade e resultado. Não é burrice, é um sistema otimizado para execução em contextos de incerteza. E você? Você está operando um sistema otimizado para preparação sem risco, mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Vamos investigar agora o que acontece na sua mente antes de você agir, ou, mais precisamente, antes de você não agir. Primeiro, você trata a decisão como análise intelectual. Quando você considera fazer algo, sua mente não pergunta apenas "isso é útil?" Ela pergunta "isso é a escolha ótima?" Existe uma abordagem melhor? O que eu ainda não sei sobre isso? Isso parece responsabilidade, parece inteligência aplicada e, em certos contextos, é. Mas em contextos de ação, isso vira paralisia por refinamento infinito, porque sempre existe uma abordagem potencialmente melhor. Sempre existe algo que você ainda não sabe. E enquanto sua mente busca a versão ideal, a oportunidade de agir se dissolve. Segundo, você confunde clareza com certeza. Sua mente foi treinada para valorizar entendimento. Então, antes de agir, ela busca clareza completa. O problema é que clareza completa não existe em contextos reais. Sempre haverá variáveis desconhecidas. Sempre haverá nuances que você só descobre na prática, mas sua mente não aceita isso facilmente.
Ela interpreta incerteza como sinal de que você ainda não está pronto. Então, você estuda mais, pesquisa mais, refina mais. E quanto mais você refina, mais nuances você descobre. E mais sua mente se convence de que ainda não é o momento. Isso cria um loop. Quanto mais você entende, mais razões você tem para adiar. Terceiro, você emocionaliza tentativas. Quando você finalmente decide agir, você carrega expectativa. Porque você investiu tempo, porque se preparou, porque agora sim você está pronto. Se o resultado não corresponde ao investimento, sua mente não registra apenas tentativa mal sucedida. Ela registra: eu me esforcei tanto e ainda assim falhei. O que isso diz sobre mim? Isso transforma a falha operacional em crise identitária. E toda vez que isso acontece, sua mente aprende. Tentar é emocionalmente caro. Então, da próxima vez, ela te protege. Como? Adiando. Refinando mais. Garantindo que, se você for tentar, será só quando tiver certeza. Mas certeza nunca chega. Quarto, você fragmenta a energia de decisão. Antes de escrever um e-mail importante, quantas microdecisões você toma? Devo escrever agora ou depois? Qual o tom adequado? Como estruturar para ser claro sem ser longo? Esse é o momento certo para enviar? E se eu esperar mais um pouco para ter mais clareza? Cada uma dessas perguntas consome energia de decisão. E quando você finalmente senta para escrever, você já está cognitivamente exausto da preparação. Enquanto isso, a pessoa medíocre tomou uma decisão. Vou escrever. Escreveu. Enviou. E seguiu para a próxima tarefa. Ela não é mais eficiente porque pensa mais rápido. Ela é mais eficiente porque eliminou 80% das decisões que você toma antes de agir. Quinto, você trata a execução como performance. Sua mente não vê a ação como experimento, vê como teste de capacidade. Então, cada tentativa carrega peso simbólico. Se eu fizer isso, vou confirmar se sou realmente capaz. Isso transforma tarefas simples em avaliações identitárias. E quando o risco é identitário, a mente evita. Porque falhar em uma tarefa é recuperável. Falhar em provar sua capacidade é devastador. Esse é o padrão mental seu. Alta complexidade pré-execução, baixa tolerância à imperfeição, fusão emocional entre identidade e resultado, fragmentação de energia de decisão. Não é preguiça, não é falta de vontade. É um sistema mental otimizado para a proteção de identidade através de preparação infinita. E enquanto você protege sua identidade, pessoas com sistemas mais simples estão construindo resultados. A partir disso, podemos observar que aqui está a boa notícia. Você não precisa se tornar impulsivo. Não precisa parar de pensar. Não precisa abrir mão da sua capacidade analítica. Você só precisa reconfigurar onde sua mente aloca energia de decisão. Primeira orientação prática. Trate decisões pequenas como decisões binárias. Sempre que você se pegar refinando uma decisão pequena, escrever um e-mail, iniciar uma tarefa, fazer uma ligação, pare e faça uma pergunta binária. Isso precisa ser feito? Sim ou não? Se a resposta for sim, haja, imediatamente. Sem análise de timing, tom, abordagem ideal. Você vai ajustar depois, como eles fazem. O objetivo não é perfeição na tentativa, é eliminar a etapa de refinamento pré-execução em decisões que não justificam esse custo cognitivo. Reserve sua capacidade analítica para decisões que realmente importam. Estratégia de longo prazo, direções estruturais, escolhas com custo de reversão alto. Mas para tudo que é reversível, ajustável, de baixo custo, trate como binário. Faz ou não faz. E se faz, faz agora. Segunda orientação. Separe identidade de tentativa. Antes de agir, declare mentalmente: isso é um experimento, não é um teste de valor. Soa simples, mas muda tudo. Porque quando você rotula uma ação como experimento, sua mente para de buscar certeza. Experimentos não exigem certeza, exigem curiosidade. E curiosidade permite falha sem custo identitário. Toda vez que você tentar algo e não sair como esperado, pergunte: o que aprendi? Não. O que isso diz sobre mim? Esse pequeno deslocamento cognitivo desativa o loop emocional que transforma falha operacional em crise identitária.
Terceira orientação: implemente ação antes de clareza em contextos de baixo risco. Sua mente está viciada em clareza pré-execução. Para desmantelar isso, você precisa de evidências práticas de que agir sem clareza completa não leva ao desastre. Escolha uma área de baixo risco, tarefa rotineira, projeto pessoal, experimento sem consequência externa, e deliberadamente haja antes de ter clareza completa. Não prepare, não refine, apenas comece. Observe o que acontece. Provavelmente, você vai cometer erros, mas também vai perceber que erros são ajustáveis. Você aprende mais rápido fazendo do que estudando. Sua mente superestimou o risco. Essa evidência prática recalibra seu sistema interno. Não de uma vez, mas incrementalmente. E incremental é o suficiente, porque o modelo mental deles também não foi construído de uma vez. Foi reforçado por tentativas repetidas sem peso emocional. Você pode fazer o mesmo. Só precisa começar em contextos onde falha é barata. Quarta orientação: reduza a granularidade de decisão. Sempre que você se pegar fragmentando uma tarefa em múltiplas camadas de decisão, consolide. Em vez de perguntar qual o melhor momento, qual a abordagem ideal, estou preparado o suficiente, pergunte apenas: qual a próxima ação física que isso exige? E faça essa ação. Agora. Exemplo. Tarefa: escrever relatório. Pergunta antiga: qual a estrutura ideal? Devo começar pela introdução ou pelos dados? Que tom usar? Pergunta nova: qual a próxima ação física? Abrir documento. Você abre e escreve a primeira frase. Qualquer frase. A qualidade vem depois, mas a ação vem agora. Esse princípio, reduzir decisões pré-execução ao mínimo físico necessário, é o que permite a execução sem dependência de clareza completa. A chave não é copiar a mediocridade deles, é copiar a economia cognitiva deles. Eles não gastam energia decidindo se devem agir, eles gastam energia agindo. Você gasta energia decidindo se está pronto, e quando finalmente decide, não sobra energia para executar. Inverta isso. Haja antes de estar pronto. Ajuste depois. Não é imprudência, é eficiência de sistema. E é exatamente isso que separa quem entende de quem entrega. Analisando esse cenário com mais atenção, chegamos a uma conclusão fundamental. O problema nunca foi capacidade. Foi o modelo mental que você usou para expressar essa capacidade. Pessoas medíocres não vencem porque são melhores. Vencem porque operam um sistema interno que elimina a maior parte das barreiras cognitivas que você construiu entre intenção e execução. Elas não refinam antes de agir. Elas agem e refinam no processo. Elas não tratam tentativas como testes de valor. Elas tratam como fontes de informação. Elas não esperam clareza. Elas criam clareza através da ação. E você pode copiar isso, não abandonando sua inteligência, mas relocando onde você a usa. Use sua capacidade analítica para decisões estruturais, para direção, para estratégia. Mas para execução, simplifique. Trate como binário. Haja antes de estar pronto. Ajuste depois. Isso não é sobre aceitar mediocridade. É sobre reconhecer que execução e sofisticação intelectual exigem sistemas diferentes. E se você continuar tentando executar com o sistema que usa para analisar, vai continuar vendo pessoas menos capacitadas avançarem enquanto você refina. A boa notícia: você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa instalar um modelo mental diferente para contextos de ação. E quando fizer isso, você terá algo que eles não têm: capacidade analítica mais execução consistente. Essa combinação, imparável. Se este tipo de clareza sobre padrões mentais invisíveis te serve, você já sabe onde voltar quando perceber o próximo loop de sabotagem antes de ele te custar mais 6 meses. Esse canal é para quem prefere entender a própria mente antes de tentar se consertar com força de vontade. Você não é incapaz. Você estava rodando um sistema otimizado para proteção, não para execução. Agora você sabe a diferença. E isso muda o jogo.